Paz do Senhor, meus irmãos. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 25. 10, 25. Podemos ler? Podemos ler. Diz o texto: Então se levantou certo doutor da lei para pôr Jesus à prova, perguntando-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus. E Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? Ele respondeu, agora sim a igreja, por favor. Amarás o Senhor teu Deus. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Vamos pular para o versículo de número 34, por favor. Que diz: Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Cuida dele. Tudo o que gastares, a mais te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 37, por último, ele respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e procede da mesma. Podemos ler todos essa parte final do versículo? 1, 2, 3. Vai. Amém. Queridos, estamos aqui diante de uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano, que o próprio Cristo não chama ele de bom, só chama ele de samaritano, mas nós sabemos que ele agiu com uma bondade de uma forma extraordinária. Esse texto vai começar, e propositalmente nós lemos, quando o homem questiona a Deus, melhor, Jesus, que era um doutor da lei, o que era necessário para se herdar a vida eterna. Hoje pela manhã, nós estudamos aqui sobre como ter a vida eterna e o que é a vida eterna. Estudamos na escola bíblica dominical. Eu não vou falar, porque quem não veio deve sentir curiosidade e vontade de vir para aprender, para estudar. Mas Jesus, ele resumiu o que é a vida eterna e como alcançar a vida eterna. Está lá em João capítulo de número 17, em um determinado versículo que você pode ler. Talvez encontrar que resumo foi esse, o que Jesus disse, o que é a vida eterna, no que consiste a vida eterna. Mas um homem queria pôr Jesus à prova. É um homem religioso. Jesus estava cercado de gente mentirosa, de gente falsa. Alguns outros eram diamantes brutos, obviamente. Mas Jesus estava cercado em sua maioria de pessoas que não queriam o bem dele, que queriam era a maldade dele. E ele soube sobreviver a isso. Ele viveu com sabedoria no meio de tanta gente ruim. Nós, da mesma forma, irmão Igor, nós temos que saber viver com sabedoria, habitar com sabedoria
num mundo onde as pessoas são más, onde pessoas têm um coração ruim, maldoso, e que gostam de pôr as outras pessoas à prova ou testá-las, e às vezes nem elas mesmas são aquilo que elas alegam ser. Nós temos que ter maturidade, pois Jesus estava todo o tempo convivendo em um campo minado, e ele foi muitíssimo aprovado, como a Bíblia nos diz, e que Deus nos permita alcançar essa aprovação também da parte de Deus. Mas Jesus, ele é interpelado por esse doutor da lei, para que dissesse como é que poderia alcançar a vida eterna. Jesus responde com uma pergunta, como de costume, e nós já lemos essa parte, onde esse homem resume de uma forma muito bela o que era a lei de Moisés. Mas parece que estava faltando algo mais, tanto para aquele que pergunta, como para aqueles que estavam ouvindo, que é o que representa a essência de Deus no ser humano. E qual é a essência de Deus no ser humano? Amar, amor. A essência de Deus no ser humano não é a lei estar, ou em detrimento da lei, a gente não amar as pessoas. Porque o que os sacerdotes e os levitas fizeram é cumpriram algumas leis cerimoniais. Mas Jesus estava ensinando para aqueles ouvintes que o amor ao próximo é mais importante do que o cumprimento da lei. Por questões cerimoniais, eles não queriam se encontrar com um suposto cadáver, com um homem caído, ferido, sangrando. Eles não queriam esse tipo de contato. Você conhece essa história muito bem. Mas a gente mostra, quer dizer, a gente vê que Jesus nos mostra que o amor precisa e deve ser mais importante do que o cumprimento da lei. Jesus nos mostra que a lei não era mais importante do que a pessoa. Jesus está ensinando aqueles judaizantes, que essa lei que agora está caducando, ela é resumida em apenas duas: amarás o Senhor teu Deus e também o próximo como a ti mesmo. Fim. A lei foi resumida em apenas 2 mandamentos. E observe que os 2 mandamentos falam de amor. Pois se eu amo a Deus, eu não vou procurar pecar nem entristecê-lo. Se eu amo a Deus, eu rejeito tudo aquilo que não é da vontade de Deus. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, da mesma forma eu não vou ofender meu próximo, eu não vou querer o mal do meu próximo. Então há um resumo de tudo em um amor. Mas não é um amor falaciano, é um amor vivo, é um amor prático, é um amor de verdade. Pois quando Jesus, aquele homem, fica pensando, quem é o meu próximo? Quem pode ser o próximo, Jesus? Aquele homem deu uma de desentendido, né? E Jesus respondeu contando essa parábola. E nessa parábola Jesus disse que um homem saía de Jerusalém para Jericó. Bem, essas cidades estão distantes em mais ou menos 30 quilômetros. E era uma viagem um declive bastante íngreme. Nós estamos falando de uma viagem de 30 quilômetros em regiões montanhosas, em lugares de difícil acesso. E 30 quilômetros de carro, para nós é muito fácil. Mas se você for andar 30 quilômetros por um asfalto, a viagem vai levar um tempo. Mas se você for andar 30 quilômetros em um declive bastante íngreme, é outro tipo de viagem. Então, eles levavam quase um dia inteiro para caminhar 30 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém está mais alto, acima do nível do mar, mais alto ainda do que Jericó. Então Jesus está dizendo que aquele homem saiu da parte alta, estava fazendo uma viagem para uma parte baixa. E sim, naquela época, essa estrada era conhecida como Estrada Sanguenta, porque era uma estrada muitíssimo perigosa, onde algumas pessoas perdiam suas vidas e também onde algumas pessoas perdiam bens, eram roubadas, eram assaltadas.
Não tinha, irmãos, nenhum tipo de patrulha, segurança. E quem resolvia, por uma necessidade, passar por aquele lugar, poderia estar vivendo grande perigo. E de fato é o que acontece com o homem dessa história. A Bíblia vai nos contar que esse homem, no versículo de número 30, versículo de número... Não, voou aqui, irmão, desculpe. No versículo de número 30, quando Jesus vai falar sobre a descida desse homem, a viagem que esse homem está fazendo, observe que esse homem é atacado. A Bíblia vai dizer, no versículo 30, que esse homem, ele caiu nas mãos dos salteadores. Bom, vamos olhar um pouco para esse homem. Você está fazendo uma viagem, você tem algumas necessidades, porque as pessoas só se locomoviam diante de necessidades. E essa viagem, você vai fazer essa viagem com medo, porque você sabe que é uma viagem perigosa. Não é presságio, a questão não é presságio, a questão aqui é de fato um risco, como todos nós corremos o risco quando saímos de casa em nossos dias. Bem, vamos olhar para esse homem. Eu enxergo aqui alguns sentimentos, eu enxergo nesse homem algumas necessidades, alguns problemas. E o primeiro sentimento que eu enxergo nesse homem aqui, irmão Gleison, é o medo. Por quê? A Bíblia vai nos falar que ele caiu nas mãos dos salteadores. A nova versão transformadora diz que ele foi atacado por essas pessoas. Então, qualquer um de nós que percebe que vai ser atacado e que nós, nem quando temos como reagir, e é óbvio que eu não estou dizendo que alguém tem que reagir, nem se a gente tem condição de se defender, a gente não deixa de ter medo, todos nós vamos ter medo. Então eu vejo aqui um homem com medo, fazendo uma viagem, e de fato aquilo que ele estava com medo de acontecer, aconteceu. Sabe que momentos que às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu estou com medo de acontecer isso. E aí, às vezes o que a gente tanto teme, acontece. Você não já viveu uma experiência? Eu já vi às vezes experiências que a gente resolve dizer, meu Deus, não deixa acontecer isso. E às vezes acontece como a gente pediu para que não acontecesse. Eu não estou dizendo que Deus foi mal, foi ruim e fez totalmente o oposto daquilo que você estava querendo, que era o teu desejo. Mas irmãos, a vida, ela é feita de momentos fáceis de serem vividos e de momentos difíceis de serem vividos. Existem capítulos da nossa história que se a gente pudesse arrancar para não vivê-los, a gente arrancaria. Mas é sempre assim? Não é. Nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos passar por estradas perigosas na vida. E eu não estou falando no sentido literal. Nós vamos passar situações que nós temos medo. E nós vamos, em alguns momentos, cair nas mãos de pessoas ruins. Mas nós nos agarramos com a misericórdia de Deus para que Ele nos guarde e nos proteja. Mas não olhe para a vida achando que a vida é um mar de rosas. Não olhe para a vida pensando que, eu sirvo a Deus, tudo tem que correr bem. Não, irmão, crente passa por prejuízo, crente adoece, crente também é traído, crente também é enganado, crente também bate o carro, crente tem prejuízo. Lá no negócio um vai e enrola. E às vezes a gente vai dizer, ô Deus, por que é que o Senhor deixou? Como se nós precisamos, como se Deus ele é responsável pelas decisões que os outros fazem. Sim, há momentos que Deus intervém, mas há momentos que Deus não intervém. E essa história nos conta que esse homem não teve isso na sua vida. Deus permitiu que ele fosse atacado. Irmãos, Deus permitiu que esse homem fosse agredido. Primeiro eu falei de sentimento. Então esse homem primeiro ele tem medo, e aquela sensação de medo vai gerar nele também o medo da situação, obviamente, em si, mas também o medo de morrer. Porque os assaltos, todos nós sabemos, eles são extremamente violentos em algumas situações. E esse foi mais um assalto extremamente violento. Olhe para o texto. Esse homem, ele é atacado.
tudo indica que esses ladrões estavam escondidos nas regiões onde haviam mais montanhas, em espécie de cavernas, para que ao perceber ao longe que o viajante está chegando, eles vão aos poucos descendo e realizam o seu assalto. A Bíblia não diz quantos eram, mas eram mais do que um, eram no mínimo dois, no mínimo dois, porque a Bíblia vai dizer que salteadores o atacaram. Irmão, eu sei que a gente queria não passar por tribulação e nem dificuldade. Se alguém quer passar por luta, levante a sua mão e dê um glória, por favor. Alguém quer passar dificuldade? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu estou aqui para passar por provas, eu quero. Ninguém vai fazer isso, irmãos. Ninguém vai chegar e dizer: Senhor, eu quero ser assaltado, por favor, faça isso comigo. Ninguém que esteja bem psicologicamente vai fazer isso. Mas olhe que esse homem, além de sofrer o sentimento, o medo, esse homem, no texto vai mostrar que ele também sente vergonha. Por quê? O texto nos fala que além desses homens o atacarem, além dele cair nas mãos desses salteadores, esses ladrões o despojaram. Despojar significa tirar a roupa. Então esse homem ficou nu, provavelmente despido totalmente. Pastor, é muita maldade. De fato, o mundo está mal. E eu confesso aos irmãos que eu tenho evitado e deixado até de seguir algumas páginas no Instagram de notícias, porque todo dia vem 2, 3 notícias muitíssimas ruins. E às vezes a gente vai internalizando esses conteúdos. Num dia você abre e vê que um homem mata e violenta sexualmente mãe e 3 filhas. Como é que a gente vai ler uma notícia dessa sem internizar isso? Sem absorver isso? Como? Me digam. É impossível. No outro dia você vê que um garotinho de 2 anos pega a arma do pai sem o pai perceber e atira matando a própria mãe. Como é que a gente não vai absorver e ter esse tipo de impacto? Como? Me digam. Impossível. No outro dia a gente vê que um jovem, em um momento de lazer, acaba se ferindo brutalmente na cabeça ao mergulhar na água e não volta para sua família como estavam todos ali. Infelizmente já volta como um cadáver sendo levado pelo ML. Como a gente não vai internizar essas coisas? Como a gente não vai absorver isso e ficar com o lixo, com a parte ruim disso? É difícil, irmãos, é quase impossível não internizarmos isso, não absorvermos. Então pastor, mas problemas sempre aconteceram, é verdade. Só que dado ao mundo de informação, a gente não ficava sabendo de todas as desgraças. Hoje, pela facilidade da informação, todas as desgraças do mundo estão na palma da nossa mão. E nós estamos sendo testados psicologicamente a ficar sabendo que está tendo guerra em lugar tal, em lugar X. Você recebe um vídeo de alguém sendo bombardeado, alguém chorando, alguém sofrendo. Como nós não vamos adoecer com isso? Me digam. Como é que a gente não vai ser impactado por essas situações? É impossível, irmão. Então, eu preciso cuidar de mim. Então, muita coisa eu não vejo, eu não abro, muito menos compartilho. E outros parece que são pagos, não sei por quem, para só compartilharem notícias ruins. Existem os mendigos virtuais, eles precisam da atenção das pessoas. E para isso eles querem, qual é o tema que mais chama a atenção das pessoas? Não são temas bons, são temas ruins. Porque as pessoas gostam mais de ver e ler e ouvir sobre a desgraça de alguém do que a graça de Deus sobre a vida de alguém. Essa é a verdade. Esse é o mundo. Então esse homem estava com medo da situação. Esse homem sentiu vergonha porque foi exposto, ficou despido. E pastor, por que esse homem fez isso? Esses homens fizeram isso? Apenas maldade? Pode ser. A Bíblia não fala que esses homens roubaram alguma coisa que ele tinha. Não sei se esse homem era pobre. Não sei se esse homem estava indo para essa viagem para receber uma encomenda. E hoje em dia, com essa história de Pix, né? A mãe nem mais diz assim: meu filho, vai na casa de fulano pegar uma encomenda. Que todo mundo sabe que era encomenda, era dinheiro, né? Parece que acabou isso, né? Não tem mais essa história de encomenda. Meu filho vai ali buscar uma encomenda.
porque lá o outro já mandou a encomenda via Pix, né? Eu não sei se esse homem tinha alguma encomenda para ir buscar, sabe? Mas a Bíblia vai mostrar aqui para nós que ele não foi assaltado, pelo menos não aparece. E levaram trigo, tapete. Não, a Bíblia não diz. Parece que esse homem não tinha nada. E esses homens salteadores ficaram com raiva. E por isso arrancaram-lhe a roupa, deixaram-o nu. E se não bastasse isso, aí vem, nós estamos falando do medo, nós estamos falando da vergonha, estamos falando das agressões, porque esse homem foi espancado. Não sei se eles ficaram com raiva, não sei se eles ficaram com ódio, porque ele não tinha nada para oferecer para eles, mas enfim, foi uma situação complicada. Eu já passei por uma situação de assalto, é um negócio bem traumatizante. Chegaram na minha casa, onde eu morava, e já vi, parece que tinham algumas informações privilegiadas, e na hora que eu vi aquela situação, a primeira coisa que eu lembrei, a minha aliança. Aí o que foi que eu fiz? Debaixo de um pano. Aí o camarada chegou e disse assim: pastor, cadê sua aliança? Ah, ladrão. Esse é o verdadeiro ladrão, como diz o maranhense, né? Ah, ladrão, ladrão mesmo. Aí a minha esposa, que na época era noiva, disse assim: tá aqui. Ela mentiu, mas Jesus já perdoou ela. Ela estava com medo deles me matarem, porque eu tirei a aliança, escondi. E detalhe, ela deu a aliança dela, de noivado, e um anel da mãe dela como aliança. Tá bem aqui minha sogra, hein? Oh, meu Deus. Tá aqui a aliança dele. E eu já comigo aqui, rapaz, meu Deus, o que o Senhor permitiu? Senhor, a gente tem, é normal a gente perguntar para Deus. Mas irmãos, nós vamos passar por situações ruins da vida. Mas a diferença é, quem vai estar comigo quando eu passar pela prova? Porque a prova vai acontecer, mas quem vai estar comigo quando eu passar pela dificuldade? Essa é a diferença. Pois Deus, a Bíblia nos fala que Jesus disse que ele se manifestou, o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras de Satanás, as obras do inimigo. Eu quero estar com Cristo quando a dificuldade vier sobre mim. Eu quero estar com Cristo quando a provação vier. Pois a garantia da nossa vitória não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor. Pois Ele que disse para nós: no mundo vocês terão aflições. Você está colecionando aflições? Você está colecionando aflições? Pois bem-vindo à vida real. Isto é vida real, colecionar aflições. Mas o meu Senhor Jesus também me disse: tende bom ânimo. Ele não diz assim: eu vou te animar. Nós que temos que ter o bom ânimo, nós que temos que nos inclinar a continuar vivendo, a continuar fazendo, a continuar servindo, a continuar trabalhando, mesmo na dificuldade, mesmo na prova, a continuar congregando quando algumas coisas não derem certo, a continuar servindo quando as coisas fugirem do meu controle. Esse garoto, esse homem, ele foi linchado, e diz o texto que ele vai ficar quase como morto, está no texto. E esses bandidos tiraram a roupa e deixaram-no quase morto, à beira da morte. Esse homem deve ter pego pancada na cabeça, em toda a parte do corpo. E esse homem ficou em uma situação muitíssimo difícil. Esse é o cenário, onde alguém está quase morto, despido, muito provavelmente, completamente despido, precisando de ajuda. E aí a gente pensa às vezes, irmãos, que a ajuda vem de quem a gente está pensando que ela vai vir. Vamos lá, versículo de número 31. Por acaso, isto é, coincidentemente, olhe para o texto, quem está contando a história? Jesus. E eu vou dizer para você, o que é que Jesus está falando aqui, irmão Lemuel? Coincidentemente, por acaso. Então, irmãos, existem coincidências, e existem ruins coincidências, e existe a Jesuscidência. A coincidência, o nome já diz, é uma coincidência.
coincidentemente, por acaso. Mas a jesuicidência é aquilo que alguém acha que é uma coincidência, mas é Jesus trabalhando. Mas por acaso, coincidentemente, um homem resolve passar por ali, e nós sabemos é um sacerdote. Podia estar muitíssimo cheio. Olha, só para você ter uma noção, existiam mais ou menos 12 mil sacerdotes que moravam nesse trecho. E eles serviam no seu turno no templo e voltavam para os seus lares e para as suas famílias. Às vezes turnos de 3 dias, turnos de 7 dias, vai da organização da época. Então, nós estamos falando de quase 12 mil. Um passa por lá e não faz absolutamente nada. O texto vai nos dizer que, coincidentemente, esse homem passou. E esse sacerdote, vendo, passou de largo. Então ele nota, ele percebe, ele finge que não vê. Você já passou, irmãos? Eu tirei minha aliança para falar, agora eu estou pregando e sentindo falta aqui dando para você. Você já passou por alguma situação onde alguém evitou falar com você? A pessoa te viu, mas aquela fingiu que não te viu. E quando é alguém que a gente nutre algum tipo de carinho, às vezes a gente fica sem entender por quê. Mas rapaz, qual era o problema que tinha de pessoa passar aqui e falar por mim? A pessoa me viu, eu estou falando de ver mesmo, de verdade. Porque eu sei que tem uns crentes que são desligados, né? Tem uns que ele só tem o nome de que vive, mas ele vive com a cabeça no mundo da lua. Só tem nome de que vive. Eu sei o que é isso. Eu mesmo já vivi isso. Da pessoa passar por mim e eu não perceber. E às vezes depois que está longe, Senhor, parece que fulano passou por mim. Nunca viram isso não? É coisa de quem tem TDAH. Eu já passei por isso. E depois falar, ei, eu te vi, mas não te vi. Mas é bom a gente demonstrar que não foi um desrespeito, foi uma falha, que é diferente do desrespeito. O desrespeito é quando alguém olha, percebe, nota, mas finge que não. Ei, eu não te vi. Ainda é mentiroso, como diz o vianense. Mentira, mentiroso. Eu nem te vi, viu? O sacerdote fez isso, passou, olhou ixi, esse problema não é meu. Irmãos, e às vezes nós temos problemas que eles têm tudo a ver sim com alguém, mas a pessoa trata como se não tivesse nada a ver com ela. Nos trata com desprezo. Eu não tenho nada a ver com isso. Trata como se, isso aí é problema de A e de B. Meu irmão, nós estamos falando de um homem que ele decidiu não ajudar. Foi uma decisão, não vou ajudar. Ele poderia, claro e sem dúvida, mas decidiu, não vou fazer nada. Você está preparado para isso? Isso aqui é vida real, quando a gente pensa que um sacerdote vai ajudar a irmã Teotônia e ele não cumpre com o seu papel. Isso tem a ver quando a gente pensa que alguém que tem e pode, mas não vai fazer, porque não quer fazer. Está aqui na Bíblia, ele não quer fazer. Aí claro, a gente pode pensar, pastor, é um sacerdote, ele está cheio de tarefas. É verdade, eu concordo contigo. Mas alguém que tem Deus no coração de verdade, ele abre mão até dos seus compromissos para fazer e ofertar misericórdia sobre a vida de alguém. Deus colocou uma pessoa ao seu lado, com todo o respeito do mundo, pegue na mão dela e diga assim: não conte com todo mundo. Pode continuar olhando para ela. Às vezes o sacerdote precisa te ajudar, mas decidiu que não vai. Olhe para cá. Você está preparado para isso? Como você está se preparando para isso?
Você vai ficar: oh meu Deus, o sacerdote não fez nada. E daí? O problema dele. Ele vai se ver com Deus, vai se ver com o Criador. Olhe para o texto. O sacerdote tomou uma decisão: não vou fazer nada, vou fingir que eu não estou sabendo. Sabe quando alguém quer te falar sobre um outro alguém que está precisando de ajuda, e você: não me conta não, que eu não quero nem ficar sabendo. Porque quando fica sabendo, a gente tem a ideia de que tem um compromisso, porque está sabendo. E é verdade. Quando nós não temos consciência de que algo, ou consentimento, ou informação, de que alguém está passando por situação X, se não chega até nós, é impossível fazer alguma coisa. Mas quando chega a informação e não fazemos nada, Deus não se agrada. Quando você tem condições de fazer e não faz, Deus está vendo. E quando a gente não tem condições, a gente tenta ajudar de alguma forma, mas nós já estamos ajudando. Você está recebendo a palavra de Deus, irmãozinho? Vocês crentes estão aí mesmo? Bora logo que é 19:13, meu irmão. Vamos para o texto. Depois vem um outro, religioso da mesma forma. O que acontece com ele? Versículo 32. E de igual modo, teve uma coincidência de novo. De igual modo, também um levita, olha só, alguém acostumado a servir. Porque tem gente que pensa que levita era só tocar. Deixa eu te falar uma coisa: o que menos o levita fazia era tocar, e o que menos o levita fazia era cantar. O levita, ele servia na casa de Deus, e ele era o limpador. Limpava a igreja, o templo, limpava o banco, vamos chamar aqui as cadeiras para os nossos dias. Tirava, limpava o banheiro sujo de uns irmãos que eu não sei qual é o problema que eles têm na vida. Mas o que esperar de um homem que não acerta o sanitário na casa dele, ele vai acertar na casa de Deus? Deveria, não é? O levita servia, estava acostumado com servir. Mas, irmãos, o servir a Deus, ele não tem que gerar em nós um comodismo. Eu não tenho que ser um profissional do servir a Deus. Se fosse assim, eu estava perdido como pastor. Encararia um sermão como uma mera obrigação de estar num domingo para trazer uma exposição bíblica certinha, pensada. Não. Eu sempre digo que para mim um sermão é sempre um filho, que ele vai sendo gerado durante a semana, pedindo a misericórdia de Deus do que dizer para a noiva do Cordeiro. Olha a responsabilidade. Para que eu não seja um profissional do Evangelho, para que eu não sirva a obra de Deus de uma forma automática, como de fato um mecânicozinho. Vamos para o texto, meu irmão. A gente precisa partir aqui para o final. A Bíblia vai nos dizer que esse levita também toma uma postura, uma posição, que até gente que gosta de ajudar, tem hora que ela não vai querer ajudar. Você está preparado para isso? Não, mas fulano ajuda tanta gente, faz tanto, mas não quer ajudar você. Por algum motivo não vai te ajudar, não vai nos ajudar. Olha para o texto. Ah, mas o levita está acostumado, mas decidiu que não quer. Olha, o texto diz o quê? Chega àquele lugar, vendo, passa de largo. Ou seja, ele evita. Irmãos, ser evitado é constrangedor. Ser evitado traz um sentimento ruim para nós. Esse homem caído no chão, quase como morto, não sei se 100% inconsciente, mas ele não estava 100% consciente. Isso nós sabemos, porque a Bíblia diz que ele está quase como morto. Mas imagine os problemas que esse homem tem depois do medo, do ataque, da nudez,
das agressões, das rejeições e do completo abandono, porque ele ficou caído na estrada, no caminho. Mas bora fechar o texto, por favor. Versículo de número 33. Eu amo a palavra de Deus. Ela se renova a cada dia. Melhor, as misericórdias se renovam. A palavra nos alimenta dia após dia. E por ser uma palavra de Deus, todo dia tem alimento novo, aí sim. As palavras de Deus, elas não passam. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra não passa. E o que ela diz no versículo 33? Mais um samaritano. Aí Jesus vai lá, no especialista, no doutor da lei, e dá uma cutucada aqui. Porque ele poderia dizer mais um homem, aí eles iriam criar a expectativa de que era um judeu. Porque o que está caído provavelmente é um judeu. Onde o seu irmão sacerdote não faz nada, onde o seu levita também não faz nada. Mas aí, um samaritano, irmãos, quem está precisando de ajuda, não escolhe de onde ela vem. Quem está precisando de socorro, morrendo afogado, não escolhe a cor do barco e nem a cor da boia. Eu amo, porque quando nós temos Deus para viver, quando nós temos Deus na nossa vida, não interessa se o sacerdote disse que não ia fazer e se o levita me rejeitou. Deus envia a irmã Lélia Wanda, socorro do céu para nós. Por isso que eu disse, não interessa o que nós vamos viver, irmãos. Não tenha medo do que pode acontecer amanhã. Nós temos que ter, irmã Eli, uma certeza: Jesus está comigo. Jesus está comigo. Pode alguém causar medo em nosso coração. Pode alguém nos agredir física ou verbalmente. Porque o físico é o ápice, mas pode começar como verbal. Eu preciso estar arraigado em Cristo Jesus e dizer: Senhor, não me interessa, não posso temer o que o homem pode me fazer. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor e não vai acontecer nada na minha vida que não seja tua permissão. E se algo acontecer na minha vida que eu não goste, eu sei que é permissão. E se é permissão de Deus, ou é para eu morrer, ou é para eu amadurecer. E se você está aqui hoje, não é para a tua morte, é para o teu amadurecimento e o teu crescimento espiritual. Então, vem socorro para um judeu que ele não tem nem noção, talvez. Se fosse um louco, poderia dizer: olha, um samaritano vai te ajudar. E ele iria dizer o quê? Não quero. Deixa eu te cutucar pela palavra de Deus. E se alguém disser assim para ti: ó, tá aí caído no chão, é um petista que vai te ajudar, o que é que você ia dizer? Não quer? Eu estou pregando a palavra, irmão. Meu compromisso é com ela. Esse homem vai receber uma ajuda. Jesus cutuca aquele doutor da lei. Vem um homem aí, que ele não é sacerdote, não é considerado irmão, e faz coisa que o irmão tinha que fazer. Olha para o texto, olha para a palavra. Jesus disse um samaritano, ele não disse um homem, ele diz. Todos nós sabemos que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas um samaritano agiu como um cristão. Parece até que ele conhecia Cristo, mas não é porque ele tinha Deus, porque ele amava, que é o que a Bíblia está falando. Irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para nós. Essa mensagem é do coração de Deus para nós. Bora lá? No 33 ainda. Olha só, o samaritano, ele ia de viagem, então ele tinha compromissos.
Então ele para os compromissos em detrimento de um desconhecido. Ele não faz ideia de quem seja, mas por amor e a misericórdia de Deus que está nele, ele deixa de lado, ou por um tempo. Tem gente que olha um outro precisando de carona, ele vira a cara para o outro lado, e ele sabe que o irmão dele está precisando de uma carona. E aí, você acha que isso é amor? E essas obreiras lindas aqui, ô glória, você acha que é amor? Não é amor. Tem Jesus? Só um pedaço. Está faltando Jesus ser dono do coração todo. Olha para o texto. O que diz o texto? Aí iria de viagem. Aí ele chegou perto. É uma coisa. Aí depois, aproximando-se, que é o próximo versículo. Mas vamos lá. Chegou perto. Então, se ora ele era rejeitado, agora alguém chega perto. Eu amo a palavra de Deus. Sabia que quando nós precisamos e não temos de onde tirar, Deus faz alguém chegar perto? Você sabia que quando você precisa, e se alguém diz para Deus que não vai fazer, é como se Deus estivesse dizendo: não tem problema, eu tenho alguém para fazer. Quando alguém resolve rejeitar-nos, Deus está dizendo: alguém vai te acolher. O próprio Senhor diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Não fique querendo chamar a atenção de sacerdote nem de levita, se você tem a atenção de Deus sobre a tua vida. Vou repetir para ti, que é do céu, é maná, é palavra. O sacerdote vai me ajudar, o levita vai me ajudar. Não, eu quero que a ajuda venha de Deus. Aí se ele vai usar o sacerdote, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele vai usar o levita, eu também não tenho nada a ver com isso. O meu socorro vem do Senhor, e o Senhor que socorre usa alguém para nos ajudar. Deus colocou um crente do seu lado aqui essa noite. Diga assim para ele, em nome de Jesus: minha irmã, meu irmão, vem socorro de Deus aí. Diga para ela: você está precisando? Clame ao Deus que socorre. Diga para ela: alguém te esqueceu? Alguém te machucou? Alguém te jogou no caminho? Mas o teu Deus te vê, e Ele tem o socorro do céu para você. Detalhe: vem no tempo de Deus. E o socorro, quando ele vem de Deus, ele é tão de Deus que você tem certeza, só podia ter sido Deus. E o socorro, quando é de Deus, ele vem de uma forma tão intensa que ele não vem trazendo dúvidas, ele vem trazendo respostas. O socorro, quando ele vem de Deus, ele é tão intenso de Deus que ele vem trazendo cura para as feridas, ele vem trazendo bálsamo. A única coisa que você tem que fazer é servir a Deus e não sacerdote. A única coisa que você tem que fazer é servir a Deus e não levita. Tem gente servindo errado, querendo a resposta que vem de Deus. Tem gente batendo nas portas erradas, querendo uma resposta que vem do Senhor. Vá dobrar o seu joelho, vá procurar falar com Deus, vai clamar a Deus resposta. O meu Deus te responde, o teu Deus te responde. Segure no teu lugar, por favor. Me deixe entregar a mensagem de Deus para nós. Aleluia. No versículo 33 diz: e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. 34, aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ele começou a tratar as feridas dele. E o que ele faz? Versículo 34 diz: aplicando azeite e vinho. O vinho era utilizado naqueles tempos para limpar feridas. A acidez, o álcool ajudava, como se fosse uma espécie de sabão, desinfetante. Um polvidine, pessoal aí que conhece. Aí aquele homem pega do vinho que ele poderia tomar no caminho,
depois de um dia de caminhada. Ele poderia usar aquele vinho para ele como lazer. Ele poderia usar como alimento para diminuir a fome. Mas ele não hesitou. Deus, quando Ele usa alguém, Ele não usa pela metade. Irmão Bruno, tem hora que Deus usa alguém até colocando recursos do próprio bolso para nos ajudar, que não temos. Ele aplica nele a limpeza da ferida. Aí ele aplica o azeite. Irmão, o azeite não era barato, como não é nos nossos dias. Vá comprar um azeite de oliva extra virgem para você comer na sua salada. Tá um absurdo. Dá vontade de comer óleo soja junto com a salada, só para sentir que tem uma gordura. Mas da oliva não vai vir nada. Aí a Bíblia vai nos dizer o quê? Que ele aplica nele azeite. O azeite era usado para diminuir as dores e ajudar no processo de cicatrização. Era para isso que era usado também. Eles não tinham remédio, tá? Eles precisavam usar os recursos que eles tinham. E o que é que esse homem faz? Ele usa o recurso que ele tem para ajudar. Irmão, não dá para a gente olhar a dor do outro e achar que não tem nada a ver com ela. Eu não estou dizendo que você tem que ser o único responsável para resolver o problema de alguém. Não. Mas a gente pode se unir e ajudar a resolver, mas Gisele, o problema de alguém. Talvez Deus possa dar uma condição e você sozinho consegue resolver algo. Glória a Deus pela tua vida. Mas tem momentos que não, a gente vai precisar da ajuda de um do outro, de um do outro, de um do outro, e ajudar e abençoar. Eu vou encerrar, irmãos. Eu preciso encerrar. Mas por favor, olhe para cá. Me deixe encerrar a mensagem de Deus para nós, por favor. Olhe para cá. Olha o texto. Depois que ele coloca azeite, aí ele vem o quê? Coloca sobre a sua cavalgadura. A tradução mais perto do original fala que era um jumento. Ele coloca ele sobre o seu jumento. Então o que é que ele faz? Ele está viajando montado. Ele desce, coloca o doente e agora ele vai andando. O que é isso? A misericórdia de Deus quando coloca alguém para caminhar comigo numa guerra. Há momentos que Deus usa alguém para caminhar contigo na tua viagem. Há momentos que Deus usa alguém para estar ao teu lado na hora que tu não tem condições de carregar, nem a ti mesmo. É o que a Bíblia está dizendo. Aquele homem coloca sobre o jumento e vai para uma hospedaria. Se a Bíblia não dissesse hospedaria, podia alguém dizer que era mentira. Mas deixa eu te contar, arqueologicamente comprovado. Existem duas hospedarias, as ruínas de duas hospedarias entre Jerusalém e Jericó. Uma fica 1,5 km após a cidade de Betânia, que fica entre as duas, e uma outra uns 2 ou 3 quilômetros após ela. Estamos falando de ruínas. Então a arqueologia comprova que existiam hospedarias desse lugar. E Jesus nos diz que um homem ali resolveu pagar do próprio bolso. Levou, conduziu para uma hospedaria. O versículo nos mostra. Bora lá. Colocou sua cavalgadura, levou para uma estalagem, uma hospedaria. E o que, irmão? E o que, irmão? Você está conseguindo ler isso bem aqui? Você está precisando de cuidado? Deixa eu profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Ele é um Deus que cuida de você naquilo que você precisa. Se tu não quer, eu quero, porque eu preciso do cuidado do meu Deus todo dia, tá? Mas deixa eu profetizar sobre você. Eu não estou declarando, eu estou profetizando. Vem do meu coração, meu desejo pastoral e espiritual, que o meu Deus coloque alguém no seu caminho que possa cuidar daquilo que você precisa. Só que Deus é tão grande que, irmãos, tem hora que tu tem que ser cuidado por um, mas tem hora que você tem que ser cuidado por 2, e tem hora que você tem cuidado até por 10. Bora lá? Eu vou entregar a mensagem, irmãos. 35, no dia seguinte, o samaritano ficou com ele, dormiu ao lado dele, se é que dormiu, companhia durante a noite. Ele estava decidido que aquele homem não iria morrer, que se ele precisasse da ajuda dele, ele estava disposto a que aquele homem não morresse.
porque uma vida é preciosa. Quer que eu diga uma coisa? Olhe para cá, por favor. Me assusta ver uns crentes em nossos dias ficando felizes com as pessoas que estão morrendo na guerra de Israel contra os seus inimigos. Eu não consigo entender como é que alguém, às vezes até comenta dizendo, vai Israel, mata mais. Não. Eu quero que você lembre que o povo de Israel rejeitou o Salvador, portanto eles não estão na mesma aliança que a nossa. Nós estamos na aliança que é Cristo. Eles não estão vivendo a mesma aliança que a nossa. Meu dever como igreja é orar para que eles recebam a Jesus como Salvador. E com isso eu não estou dizendo que Israel não tenha que se defender. Israel precisa se defender. Estou falando aqui, nós não temos que entrar nessa seara e achar que eles têm que continuar matando. O problema é esse. Que a gente vai entrar como juiz, achando que alguém tem que morrer por conta de A ou por conta de B. Quem decide o que está certo e o que é errado não sou eu. Eu vejo, eu noto, eu percebo, tenho opinião própria para isso. Mas quem decide quem está certo e quem está errado é o Senhor. Quem julga é o Senhor. Então receba e guarde essa palavra em seu coração. Eu preciso fechar. Você sabe o que pode simbolizar o azeite? O Espírito Santo de Deus sendo jogado na vida daquele homem. Você sabe quem é aquele bom samaritano? Você que prega a palavra de Deus para o perdido e para o pecador. Você sabe o que é o vinho? Representa o sangue de Cristo Jesus, que trouxe, irmã Leia, vitória para nós pela graça e pela bondade do Senhor Jesus. Mas aquele homem vai embora e diz assim, está aí no versículo 35, no dia seguinte, tirou 2 dinheiros, isto é, 2 diárias de serviço, e deu ao hospedeiro, dizendo, cuida dele. Então tem hora que a pessoa tem que ser cuidada, não é só por um, é por vários. E Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho para nos ajudar a cuidar de nós. Olhe para a palavra de Deus e perceba isso. E ele diz, cuida dele, tudo que gastar, te pagarei quando voltar. Fique de pé, por favor. Se alguém nesse momento entrou nessa hospedaria, nós estamos aqui para cuidar de você. A igreja, o templo, a igreja, a união, a nossa união é uma hospedaria. E irmã Alessandra, nós estamos aqui não é para matar as pessoas, é para cuidar delas. Nós como igreja, nós temos é que ajudar e não atrapalhar a vida espiritual de ninguém. Nós não estamos aqui para julgar quem veste o que, quem posta o que, quem faz o que. Não cabe a nós como igreja, cabe a Deus. E Ele é que sabe como trabalhar conosco. Irmã Silvana, que nós que somos os seus filhos, feche os seus olhos. Senhor, ajude-nos a vencer os desafios e a encontrar em Ti, na Tua palavra, a resposta que a gente precisa. E que se o Senhor precisar, melhor. E se nós precisarmos, use pessoas, use 1, use 2, use uma hospedaria. Mas que nada venha finalizar o projeto que o Senhor tem na nossa vida, que é de te servir todos os dias nessa baixa terra. Que nós possamos ser, não bons samaritanos, mas bons cristãos, que cumprem as suas obrigações espirituais, não com raiva, não por mera obrigação, mas por amor, porque foi escolhido por Ti. No nome de Jesus, amém. Leva-nos em paz e segurança, Pai, para os nossos lares, para onde nós formos, seja conosco, nos abençoando em tudo. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do doce Espírito Santo, seja contigo hoje e sempre. Você concorda dizendo...